pergunta que os pacientes do MISPAR Vida Plena estão perguntando para nós. É possível fechar as portas para o câncer? Essa é uma ótima pergunta. Então, na medicina, nós temos tido uma postura mais ou menos assim, olha, não tem muita causa manifesta, importa que uma vez que você faz o diagnóstico tem que tratar, vamos cuidar, vamos operar, vamos ver se está indicada a radioterapia, a quimioterapia, mas a causa e como fechar as portas do câncer a gente não consegue abordar muito bem. Mas a ótima notícia é que nessa integração, de conhecimentos lá da neurociência, lá da psicologia, lá das outras terapias integrativas, nós temos conhecido muitas formas de causas mais profundas que estão acordando os genes do câncer, que estão fazendo a gente adoecer, e também temos aprendido a fechar essas portas. E como você pode fazer isso? Primeiro entendendo o que a ciência está falando. Por exemplo, se você colocar lá no Google Acadêmico ou lá na PubMed, que são as publicações da medicina, por exemplo, qual a relação entre o câncer de mama e o alumínio, o câncer de mama e metais pesados? Então você cruza breast cancer and heavy metals. O que aparece lá? Por exemplo, uma coisa que está bem sedimentada para todo mundo que faz essa abordagem mais integrativa. A nanotoxicologia e os metaloestrógenos. O que significa? Essas questões já estão mostrando relação com a forma que o câncer de mama se manifesta. Tem esse autor que tem publicado muito a respeito, que é o Dr. David Wallace. E essa publicação que eu quero mostrar para vocês é de 2015. Então, o que ele diz? Que você pode ler esse abstract com mais tempo e tudo mais, mas o que ele diz? Que está se mostrando cada vez mais uma correlação entre o aumento dos metais pesados e o aparecimento do câncer de mama. Então, nós temos que pensar nisso, porque se nós entendermos isso, então nós vamos fechar as portas para esse fator. Ou seja, o que tem toxina, Vamos pensar, onde que tem alumínio? Bom, o nosso desodorante tem alumínio, as nossas panelas têm alumínio, as amálgamas dentárias têm metais tóxicos, têm alumínio, tem as nossas bijuterias, tem outros metais pesados, o nosso rímel, a nossa sombra, o nosso batom tem chumbo. Então, qual o papel dessas substâncias tóxicas ao longo da vida no organismo? Então, já existem cadeiras de estudo na universidade, por exemplo, toxicologia, que vai definir qual que é o papel dessas toxinas no corpo, no organismo humano. E nós temos que ir aprendendo isso, primeiro para evitar o máximo possível uma exposição prolongada a tantas toxinas, então evitar, cortar, substituir o que a gente puder, e também para tomar medidas que nos limpem. Então é muito interessante porque antigamente, no século passado, existiu a galênica, Dr. Galeno falando tanto das saunas, dos processos de desintoxicação, das formas da gente não somente fazer, ele é conhecido pela galênica da formação de comprimidos, de remédios, de remédios que a gente tomava para poder a compressão das fitoterápicos em forma de comprimido. Então ele é famoso porque ele apertava, comprimia as ervas que ele usava no tratamento dos pacientes, das doenças, e aí ele começava a dar os comprimidos. Mas ele não falou só isso, ele ficou famoso por isso, mas ele falou muito dos banhos públicos, das saunas, do papel da hidroterapia. Nós temos, por exemplo, na França, uma cadeira de hidroterapia médica na universidade, que é o quê? Formas de nos limpar, Como é que a gente aprende a tirar o excesso de toxinas do organismo, como é que a gente aprende a purificar o nosso dia a dia. Então, se a gente entender isso, a gente vai poder ter vidas mais livres de portinhas abertas que a gente possa estar dando para o câncer. Também há o estudo dos pesticidas, que também tem metais pesados e outros
venenos, no câncer de mama, né? Também tem isso. E o abstract diz que tem uma nova categoria de estrógenos que são estrógenos estranhos ao organismo, que estão sendo colocados nesses químicos e estão interferindo no ser humano. Também, se você tiver curiosidade, você vai entender sobre o cloridrato de alumínio, que também está aumentando a metilureia, que é uma substância tóxica, e também está relacionando um aumento do câncer de mama e tantos outros trabalhos, tá? Uma outra coisa super interessante é entender que o leite, ele está sendo bem questionado se ele é leite ainda, né? Uma porque ele passou da pasteurização para ultra high temperature, UHT, que está processando a química diferente das moléculas como a gente costumava processar, e isso tem provocado umas reações alergênicas novas em relação ao leite. E também tem a questão desse hormônio sintético semelhante ao estrógeno humano, que em alguns países do mundo está sendo liberado para ser usado nas vaquinhas para produzir muitos litros de leite em vez dos típicos, 7 litros de leite por dia. Isso também tem havido muito questionamento quanto isso aumentou de fato o câncer de mama nos Estados Unidos, com todos os leites e derivados, e no Brasil, que houve um aumento gigante nos últimos anos. E nós podemos citar muitas questões das causas das toxinas. Também existe uma causa muito clássica, né? A doutora Natália Zambrano Barnes, que é minha mãe, com 50 anos de formada, ela estudou nos livros de medicina dela no Chile o Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Otto Warburg, onde estava explícito, né? Deplete a sua célula em 30% de oxigênio e em poucos dias você terá uma célula cancerígena. Então, os livros de fisiologia, os livros de medicina falavam disso e colocavam isso na explicação dos livros textos na Universidade de Medicina. Com o tempo, com tanta informação, muitas coisas foram sendo consideradas secundárias, de pouca importância, e aí o aprendizado, com os mesmos 6 anos que a gente tem que fazer a faculdade, né, no Chile são 7, deram espaço para informações mais importantes. Então, quando nós estudávamos medicina focada na célula normal, na fisiologia normal, a gente era muito mais capaz de entender facilmente como colocar a pessoa nos trilhos da saúde. Depois, né, nesse modelo americano de focando mais na doença, estudar a célula diabética, como é que funciona, né, a fisiopatologia do diabetes, estudar tudo do diabetes e assim, de cada doença, a nossa mentalidade não fica tão focada na saúde, ou o papel do médico não fica tão relacionado a colocar o nosso paciente nos trilhos da saúde. Então a gente tem que rever certas coisas, porque sim, quando a gente tem, né, essa informação tão bonita como um prêmio Nobel, né, de 1939, Otto Warburg, dizendo que sim, acidez com falta de oxigenação vão promover câncer, vão fazer uma célula cancerígena. Se a gente respeitar isso e colocar pequenos hábitos de volta, como oxigenar melhor os tecidos, o que fazer para ficar alcalino, a gente pode encontrar muitas surpresas agradáveis. E principalmente isso que você está perguntando, se seria possível fechar as portas do câncer. Também a gente entender que nós podemos e devemos valorizar o que foi historicamente comprovado, além de incorporar todas as novidades que a gente puder para promover saúde, fazer prevenção, cuidar das pessoas, fazer ótimos tratamentos. Mas não desperdiçar aquilo que teve tanto valor, que foi estabelecido, que foi aplaudido pela medicina, aplaudido pelas cátedras, né, dos melhores acadêmicos de medicina, e que hoje a gente entende que não é bem assim, né? Então a gente pode entender que quanto mais a gente
focar na saúde, entrar nos trilhos da saúde, promover hábitos de vida que estejam, né, livres de toxinas, livres de emoções tóxicas, livres de CO2 ou outros contaminantes do oxigênio, a gente vai estar promovendo saúde e fechando muitas portas, não somente para o câncer de mama, mas para muitas doenças. Isso é benéfico para você, para sua família, para todos nós e para o mundo.